confiam em ti. Uma boa noite a todos vocês. É bom ver cada um de vocês aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Deus nos concede essa oportunidade maravilhosa de juntos estarmos aqui. E quero saudar a todos nas palavras bíblicas do salmista que diz: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. E que assim possamos de fato louvar e adorar o nosso Deus aqui juntos, então nesta noite. E que fortalecidos na fé possamos cada vez mais também refletir o amor, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, na igreja, na família, no mundo, aonde estivermos. Então a saudação aqui a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, presencialmente, aqui nessa casa de Deus, pessoas que se unem a nós, membros também pela internet, e saúdo a todos que nos visitam presencialmente. Quem é visitante aqui pode levantar a mão, bem alto. Então os visitantes, muito bem-vindos. Também os visitantes que se unem a nós, então, pela internet. Passo neste momento avisos. Temos culto aqui na congregação, né, em todos os sábados, como acontece agora, às 18, com transmissão pelo Facebook. E todos os domingos de manhã, então, às 9 horas. Também destaco, né, programação da semana. Temos alguns destaques também com relação à paróquia de Forquetinha, paróquia vacante, que estamos também assistindo, então, nesse período. Amanhã à noite, culto lá na Forquetinha, na congregação Concorde. Na terça também as servas têm o seu encontro. Na quinta, servas às 19 horas aqui na nossa congregação. E sexta-feira próxima, 19h30, estudo bíblico, grupo Videira. E próximo final de semana, então, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano, das 13h30 às 15h30, com Juventude Mirim. Essa a programação, então, em destaque, então, para esta semana. Também dizer assim, que Deus, na sua graça e amor, tem movido muitas pessoas aqui no Vale a ajudarem e assistirem as pessoas atribuladas. Então, na própria congregação Cristo, diversas frentes de ações aconteceram por parte dos membros familiares, né, assistindo amigos, familiares e irmãos na fé. E nós louvamos a Deus por esses mutirões que aconteceram na nossa paróquia, assim como tem acontecido em todo o Vale também do Taquari. E louvamos e agradecemos a Deus também pelas palavras de ânimo, encorajamento e pela força, ora, também que muitos irmãos têm dado, talvez com palavras, orações e também com ofertas, com doações para as pessoas em tribulação, em dificuldades. E que Deus abençoe ricamente, né, essas ações maravilhosas e recompense a todos sempre na sua graça e grande amor. Queremos iniciar então este culto cantando o hino Como é Bonito, Senhor. Senhor, cada manhã te agradecer, mais um
Eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão, e desejamos também a cada meus irmãos, contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza na fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Queremos invocar então a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, nosso Criador, Nós te louvamos pela vida que de ti recebemos e pelos cuidados que dispensas a cada um de nós. em nome do Filho, nosso Salvador, Nós te louvamos porque renunciaste a tudo, dando-te em nosso favor, para que tivéssemos remissão dos pecados, vida e salvação. em nome do Espírito Santo, nosso santificador, Nós te louvamos porque nos santificaste, criando em nós a fé, mantendo-nos firmes na luta contra o diabo, o mundo e a nossa carne. amém. Em preparação ao momento em que queremos pedir o perdão a Deus, cantemos Tem compaixão de mim, Senhor. Podem se assentar. Compaixão em mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, onde está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo nos julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste humilde coração. imploro o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver A ti daremos com amor, o sacrifícios de louvor. Queremos orar juntos pedindo perdão do nosso Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi os mais diversos tipos de pecados
não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E que Ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E que sejamos suas testemunhas, até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 103, que neste momento, então, queremos pronunciar um versículo oficiante e outro a congregação. Salmo de número 103, então, neste momento. Hino à bondade de Deus. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando O Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos. Para aqueles que guardam a sua aliança obedecem fielmente aos seus mandamentos.
O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos, que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nessa vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor se par, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Do Antigo Testamento, encontramos em Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim,
ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. A segunda leitura, epístola, encontramos em Romanos 14, versículos 1 a 12. Aceitem vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar os escravos de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também, quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivermos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o nosso Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E isto, o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou o Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O Santo Evangelho para o culto de hoje, que assim com toda reverência queremos ouvir
encontramos em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo de número 35. Mateus 18, 21 a 35. O título é O Empregado Mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos juntos confessarmos a fé no Deus triuno, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento das crianças. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, aí todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos,
Abaixe a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora podem ir junto com as professoras, a Nadir e a Kelly também. Ok. Está o time completo e Deus abençoe todos. Cantemos o próximo hino em preparação à mensagem. É o amor de nosso Deus, grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, o céu e o mar, olha eles cantam o sol e o luar. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus e fortalecidos possamos crescer no desafio de refletir o amor e a graça de Deus na igreja, na família e no mundo. Enfim, onde estivermos, em todos os dias, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Olhando para o salmo do culto de hoje, nós temos um incentivo a louvarmos ao nosso Deus com todo o nosso ser. Aliás, um desejo manifesto, conforme nós lemos nas palavras do Salmo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Essas palavras, dentro de um contexto, podemos imaginar, de tantas tribulações que afligem muito especialmente o Vale do Taquari, mas que ao mesmo tempo afligem o mundo.
Parece que essas palavras não combinam com o momento, num primeiro momento. Não é assim? Quantos mortos oficiais nós já tivemos no Vale do Taquari, então com essa enchente sem precedente? É um número assustador. Os últimos dados que eu ouvi chegavam a quase 50. Mais desaparecidos. Ou seja, muitas pessoas ainda não encontradas. Centenas de casas totalmente destruídas. Centenas de casas com perdas muito significativas. Muitas pessoas perderam a casa e tudo o que tinham. Outras pessoas perderam tudo o que tinham dentro da casa. E precisam fazer reformas, enfim, recuperações, ou seja, para poderem morar novamente na sua casa. Ou seja, são as diversas realidades enfrentadas. Mas se olharmos para o mundo, uma outra tragédia que chama, aliás, podemos dizer assim, em proporções, com óbitos muito maior do que a nossa. Um terremoto que matou milhares de pessoas. Alguém lembra qual é o país? Marrocos. Milhares de pessoas foram a óbito. Muito triste. Essas palavras, de fato, parecem um contraste, né, diante daquilo que vemos. Mas quando avançamos no próprio texto, nós vemos que, sim, nós temos motivos para louvarmos a Deus com todas as forças, com todo o coração, em todos os dias e momentos, por causa das suas bênçãos. E a primeira das bênçãos aqui destacadas, né, Ele perdoa os meus pecados. É a primeira das bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados. É por Jesus que Ele faz isso. Porque Jesus cumpriu os mandamentos por nós. Satisfez a sede de santidade de Deus. Ele pagou os nossos pecados e disse: está consumado. Satisfez a sede de justiça de Deus. Então, o Senhor perdoa todos os pecados. A bênção número 1, o motivo número 1 do louvor, adoração a Deus em todos os dias e momentos, em todos os tempos, em qualquer situação. Sim, mas por quê? Porque no perdão nós estamos livres da pior tragédia. O inferno, a condenação eterna. Não vamos nos esquecer. O pior não é morrer numa enchente, num acidente, num terremoto, ou em qualquer outra situação. Sabemos que se Deus quiser aproveitar uma dessas situações, Ele também pode acabar um dia nos levando. Porque nós somos como a grama, como a flor. Salmo 113 diz, como a flor. Enfim, nós somos como a neblina. Mas a pior desgraça é morrer e ir para o inferno. E sofrer para sempre. Estar num local onde há choro e ranger de dentes eternos. Deve ter sido terrível para muitos dos nossos irmãos que ouviam do telhado pessoas clamando por socorro desesperadamente, ou gritos de terror, de horror, temendo pela vida nas circunstâncias tenebrosas. Foi a realidade de muitos irmãos nossos aqui da Congregação Cristo. Foi o que viveram muitos dos nossos irmãos. Agora deve ser muito pior. Imagina, sem comparação, o que é esse choro e ranger de dentes e clamores pela eternidade no inferno. Ou seja, estar sem Jesus,
e na hora da morte ir para a condenação eterna. E aqui na vida vem o que vier, lembremos, pelo perdão em Cristo, pela condição de filhos, Deus está sempre conosco. Em todos os dias e momentos, em qualquer situação. Aí lembro as palavras adiante, novamente, que diz assim: Ele cura todas as minhas doenças, pelo tempo que Ele quiser. Quando Ele não quiser, Ele dá força para me carregar a cruz. Ou se Ele quiser me levar, Ele leva para o céu. Ele me salva da morte. Ele salvou milhares de pessoas da morte no Vale do Taquari. E com certeza em Marrocos. Infelizmente lá milhares perderam a sua vida. Ele nos abençoa com amor e bondade, enche a vida com muitas coisas boas. Ele é um Deus presente em todos os dias e momentos. Ele permite sim situações, é fato. E aí eu recordo palavras que eu disse também em mensagens anteriores. Ele permite situações adversas sobre nós aqui neste mundo. As tragédias, as calamidades, essas situações são por causa do pecado que entrou no mundo. Mas por que Deus permite sobre nós estas? Primeiro, para provar ou fortalecer a fé. 1 Pedro capítulo 1, não esqueçamos isso. Segundo lugar, porque Ele permite testemunho da fé. Palavras que ouvi muito: Deus é muito bom. Deus salvou a nossa vida. Deus nos guardou. Pessoas contando de como foram salvas da morte. Testemunho. Gente, impactante. Testemunhos inesquecíveis. Talvez vocês também ouviram de pessoas relatos maravilhosos, surpreendentes, onde elas foram de fato salvas da morte. Ou seja, testemunho da fé. Ou seja, as certezas também, mesmo diante da morte. Talvez pessoas falando aos outros: olha, mas se eu tivesse ido, eu sei para onde eu teria ido. Eu sei da salvação por Jesus. Talvez você ouviu testemunhos assim. Então o segundo objetivo de Deus permitir é o testemunho. Terceiro é disciplina. Porque Deus, se o filho se afasta, Ele pode trazer de volta. Deus quer trazer os filhos que se afastam de volta. Quando o diabo, o mundo e a carne os tenta levar, ele tenta trazê-los de volta. Faz tudo. Ou seja, Ele não desiste dos seus filhos. Ele é bondoso, é misericordioso. Ele não vive nos repreendendo, não nos castiga como merecemos, por causa dos pecados e maldades, porque o amor dEle, a sua bondade, a sua misericórdia, vai além do que nós, seres humanos, podemos imaginar. Mas a mensagem do culto de hoje, ela vem especialmente a partir desse momento. Ou seja, é como que fundamentar a partir do que precisamos falar no culto de hoje. Porque quando vemos as leituras aqui, além desse apelo ao louvor e adoração de todo o coração no Salmo 103, nós somos desafiados a justamente a refletir esse amor e essa graça de Deus, essa bondade para com as pessoas. Refletir o amor e a bondade na igreja, na família e no mundo. Poderia dizer que agora começa sim a mensagem do culto de hoje. Esse é o nosso desafio. Sim, diante de Deus, louvando, adorando, servindo com a vida, tempo, dons e bens, diante do nosso próximo, diante do nosso semelhante. E isso tem acontecido agora também com muita propriedade nesses tempos de tribulação. Mas talvez as palavras mais enfatizadas aqui é a partir justamente da dádiva maior que é o perdão de Deus. Ou seja, a bênção maior que é o perdão de Deus em Jesus. Quando olhamos a leitura do Antigo Testamento, vemos a história de José. José refletiu o amor e a graça de Deus para os seus irmãos e os seus pais. Vocês lembram do que José foi vítima? Os irmãos tinham, ou seja, primeiramente, ciúmes dele, raiva dele, e tentaram matá-lo. Venderam ele como escravo. Ou seja, fizeram tudo de ruim para ele. Mas Deus usou as fraquezas deles para salvar o povo. Aliás, a sua família. Para salvar o mundo da fome. Ele usou a maldade dos irmãos dele para salvar o mundo. E é isso que a história mostra. Mas
José percebeu muito bem isso. Mas especialmente ele mostrou o amor e a bondade de Deus para com eles. Primeiro, na ação do Santo Espírito, compreendendo os planos de Deus em qualquer situação que vão além de qualquer entendimento. Ele cuidou da melhor forma, honrou o seu pai e os seus irmãos, e prometeu aos irmãos, diante da morte do pai, pois os irmãos pensaram, agora sim, ele vai se vingar de nós. E José lhe diz, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade, vocês planejaram maldades contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Salvar a vida de muita gente. Então não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Acalmou eles com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. E ele cumpriu isso. Ou seja, ele perdoou os seus irmãos assim como ele foi perdoado por Deus. E ele mostrou esse perdão na prática, no amor e no cuidado pelos seus que ora haviam feito mal para ele. E isso é maravilhoso. Sim, mas como alguém pode fazer o bem, cuidar daqueles que ora nos fazem o mal e que nos perseguem, refletir amor e bondade, amor e graça, só por Deus. Diferente, com certeza, não é possível. Mas é a ação de Deus, amorosa, maravilhosa, então sempre presente. E o texto de Romanos também justamente mostra a tolerância com relação aos fracos e frágeis na fé. Ou seja, ter calma, ter paciência com relação àqueles que talvez não sabem do que talvez nós sabemos, que não têm o conhecimento que talvez você tenha. Mas seguir firme nas suas próprias opiniões, tendo cuidado com aqueles que estão ora mais frágeis, também com relação ao conhecimento, com relação à fé. Talvez, como diz aqui, pensando que certas coisas não se pode comer, o que são pecado, ou assim por diante, ou que certos dias são mais importantes que outros. O texto aqui coloca. Enfim, lembremos que Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor de todos. Portanto, nós queremos agora, a partir justamente de Cristo, também viver a tolerância, ou seja, a paciência com relação àqueles que são mais frágeis e não têm talvez certos conhecimentos que nós já somos privilegiados em ter, que você talvez já seja privilegiado em ter. É um toque muito legal, toque muito bacana que Deus também nos dá por intermédio do apóstolo Paulo. E o próprio Jesus, então no Evangelho ele mostra também a questão da importância da prática do perdão. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Deus é o Senhor que chamou, ou seja, o patrão, que chamou os empregados para acerto de contas. Os empregados somos nós. Mas o patrão perdoou aquele que tinha uma dívida impagável, por amor, por misericórdia, por compaixão. E aí ele segue feliz. Somos nós, seguimos felizes. Então ele espera que agora nós, perdoados de uma conta impagável, tendo a certeza do céu, da salvação por Jesus, tendo a certeza do amor, do cuidado, das bênçãos do nosso Deus, que possamos agora também perdoar, assim como nós somos perdoados por Deus. Nós lembramos a quinta petição do Pai Nosso, que diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos pedindo ali na quinta petição, a Deus, me perdoa que nem eu perdoo os outros. Sim, quantas vezes? 3 vezes. Dentro dos judeus, ou junto aos judeus, era fantástico. Nossa, perdoar 3 vezes alguém. Pedro aqui já disse, olha, Senhor, 7 vezes. Ou seja, já um número maior do que o povo judeu cultivava e falava. A Jesus diz, não 7 vezes, mas 77 vezes, ou 70 vezes 7.
porque o texto pode ser traduzido dessas duas formas. Em outras palavras, o significado é perdoar sempre, como Deus em Cristo sempre nos perdoa. Devíamos milhões de moedas de prata para Deus, ou seja, uma conta impagável. E assim como nós fomos perdoados de uma conta impagável, devemos perdoar aquele que deve 3 meses de trabalho para nós. Ou seja, perdoar como Deus nos perdoa. Sim, mas e se eu não perdoo, não sou perdoado por Deus? A salvação não é por graça? Sim, é por graça. Mas quem não perdoa o seu próximo, é sinal que não reconhece verdadeiramente no seu coração o quanto foi perdoado por Deus. É que de fato mostra que não reconhece realmente o amor e a graça de Deus. Então esse é o ponto. E se eu não perdoo, é sinal que eu realmente ainda não reconheço verdadeiramente o amor e a graça de Deus, o quanto Deus em Cristo me perdoou. Esse é o ponto. Por quê? Porque a salvação sempre é pela graça de Deus em Cristo Jesus, não pelo que fazemos. Não é porque perdoamos em si que nós somos perdoados. O fato é que quem não perdoa, não reconhece realmente o tamanho da dívida da qual foi perdoado, senão não teria coragem de não perdoar o seu semelhante. Talvez em palavras assim simples, para que possamos compreender esta grande verdade. Agora, queridos irmãos, em todos os tempos e épocas, louvem o Senhor com todo o coração, com todo o ser, com todas as forças, e não esqueçam nenhuma das bênçãos. E hoje destacamos a maior das bênçãos, o perdão, porque pelo perdão em Jesus nós vamos estar um dia lá no céu. E aqui Deus vai estar sempre conosco. Pelo perdão estamos livres da pior tragédia, o inferno. Por Jesus nós temos o céu e Deus está conosco para sempre. Portanto, em todos os dias e momentos, louve a Deus o Senhor, com a vida, com o tempo, com os teus dons, com os teus bens, com o teu ser. De fato, é um grande desafio para nós, refletir o amor e a graça de Deus. Que bom que você participa desse culto e é fortalecido no amor e na graça de Deus pelo Espírito Santo. Porque nós mais fortalecidos, nós vamos refletir muito mais, muito melhor, aquilo que Deus quer que a gente reflita para o mundo. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Seguimos neste momento com um hino e também o momento das ofertas. Esta vida bem que revelou, graças dou por meu futuro e por tudo que passou, nas bênçãos reveladas pela dor e na aflição. Pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida,
e a esperança que falhou. A cruz, o sofrimento e a feliz ressurreição, pela dor que é sem medida, traz no coração, pela lágrima vertida, o consolo que é sem par. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos diante do Teu altar e te rendemos graças de todo o coração, porque em Jesus Tu perdoa todos os nossos pecados, porque em Jesus Tu curas todas as nossas doenças pelo tempo que Tu quiseres, senão Tu nos concedes a força para enfrentarmos a tribulação. E se um dia Tu quiseres nos levar, assim Tu o farás. E te louvamos por isso. Te louvamos porque Tu nos salvas da morte muitas vezes. Porque Tu enches a nossa vida com muitas coisas boas. E nós te louvamos aqui juntos, com todo o nosso ser. Nós também nesse momento te rendemos graças, porque Tu preservaste entre nós a palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à Tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis, que preguem a Tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e também confiança na mesma. Envia trabalhadores à Tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não Te conhecem. Lembra dos inimigos da igreja com misericórdia. Concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a Tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos, para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Derrama a Tua graça e o Teu amor sobre as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o Teu povo e as autoridades, enfim, todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faz resplandecer a Tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia, verdade, justiça e paz em todos os lugares. Muito especialmente também aqui no nosso estado, o Rio Grande do Sul. Entregamos aos Teus cuidados as nossas escolas. Pedimos que concedas aos nossos filhos que possam crescer em conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida já aqui neste mundo. Dar senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência também aos professores e mestres, para que possam cumprir sempre com alegria e prazer a sua vocação de educadores. Bondosamente defende-nos de calamidades provenientes de incêndios, inundações, guerras, doenças contagiosas, escassez, fome e marginalidade, crime, desemprego ou de qualquer mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar a cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Seu o Deus das viúvas, dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita, te imploramos, nosso corpo, nossa vida, nossos corações, nossas mentes e as ofertas que trazemos perante Ti para o Teu louvor e serviço. Também, Senhor, nesse momento, de forma especial queremos Te pedir por todos os idosos de nossa congregação, por todos os enfermos. Aqui, de forma especial, Te pedimos por Dona Selvena Schwingel, a mãe da Lourdes Wildner. Esteja com ela, Senhor, no Teu amor e graça. Assim também com seu Elmo Reinheimer, que também está internado. E o seu Romaldo Goetz, que também está no hospital. Te louvamos já pela sua boa melhora, assim também pela melhora da Dona Selvena.
E também, Senhor, te pedimos pela Terezinha de Souza, que está no HBB e está numa situação muito delicada. A vida dela está nas tuas mãos. Senhor, se tu quiseres reverter o quadro, que aparentemente é terminal, sabemos que tu o podes. Por isso a vida dela está diante de ti. Mas se tu a quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Também, ó Deus, queremos te pedir por Dona Ilga, também que está fragilizada, que ela possa se fortalecer, também fisicamente, na sua saúde. Enfim, pelo tempo que aqui tu quiseres que ela esteja, que ela possa seguir com qualidade. Ao mencionar esses idosos, nós também pedimos por todos os aqui não mencionados, que tu sabes quais são, e também enfermos. E pedimos especialmente também pela Cleia Eberhard. Tu sabes, Senhor, da sua luta dia a dia. Senhor, olha para os enlutados da Olivia Eberhard. A mãe, então, que é mãe do Jaime Eberhard, que também está aqui diante do teu altar. Consola e fortaleça o Jaime e toda a família com o chamado que tu fizeste a ela no dia de ontem e que foi sepultada também no dia de hoje. Te pedimos, ó Deus, pelos enlutados de Gilberto Leblanc, membro da nossa congregação, muito especialmente os pais, o Rude e a Arminda, que sepultaram, infelizmente, o terceiro filho e agora estão aqui, já com seus filhos na eternidade. Então, Senhor, consola e cuida de Dona Arminda Leblanc, que eles não venham a desanimar e desesperar jamais, que sintam a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Te pedimos por todos os atingidos desta enchente, ora pelo luto, pelas perdas, pela doença, pelas dores, pelos traumas. Sabemos que tu te importas com cada um mais do que todas as pessoas juntas aqui desse mundo. Então esteja com estes e transforme os males em bênçãos, que os testemunhos de amor e graça a partir de ti sejam abundantes, aqui no vale e em todo o mundo. Enfim, Senhor, tu sabes a nossa vida e colocamos tudo também diante de ti, das ansiedades, preocupações e sonhos. E te rogamos, dirija tudo pelo melhor, que seja tudo para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento da Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos, para mais e mais refletirmos o amor e a graça de Deus ao mundo, na igreja, enfim, na família e no mundo. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, nós queremos cantar os hinos que vão ser projetados, e ela acontece então por fileiras, as duas vêm pelo centro, retornam então pelas laterais. Participam primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação na sequência. Todos podem se assentar.
Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Quero
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos seguir refletindo de fato o amor e a graça do nosso Deus em todos os dias, em todos os momentos. Sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.